Uma operação nacional de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 12 de setembro, em 11 estados do país pelos Ministérios Públicos Estaduais. As ações aconteceram nos estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina e Acre. As operações foram promovidas pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, os GAECOS, articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, colegiado que reúne os GAECOS do Brasil. A operação cumpriu 87 mandados judiciais nos estados, dentre busca e apreensão, prisão, afastamento de funções públicas e uso de tornozeleiras eletrônicas. Uma coletiva de imprensa em Salvador ocorreu logo após a operação, no auditório do Ministério Público no bairro Nazaré. Confira agora a coletiva na íntegra. Colegas, bom dia. A gente vai dar início agora à coletiva da Operação Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Nós estamos aqui na mesa o doutor PJJ de Alagoas, é o coordenador do GNCOP, que está no release de vocês, doutor Alfredo Gaspar, a doutora Ana Manuela Almeida, que é coordenadora do GAECO, o doutor Torinho pela PRF e os promotores de justiça aqui também do GAECO e da CSI. Viu? Doutor Alfredo vai começar falando da parte nacional, doutora Ana vai entrar no detalhamento da Bahia e depois vocês podem fazer as perguntas e a gente pode fazer ao final o quebra-queixo, quem quiser, tá bom? Pode começar, doutor. Pedir licença à doutora Ana e, em seu nome, saudar todos os promotores de justiça aqui presentes e que tanto contribuíram para o sucesso da operação. Saudar também o superintendente Torinho. Nas primeiras horas desta manhã, o Ministério Público Brasileiro, através de 11 grupos de atuação especial de combate às organizações criminosas, coordenados pelo Grupo Nacional GNCOP, deflagraram uma grande operação de combate à corrupção no país, envolvendo 11 estados e englobando as 5 regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tivemos operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro nos estados do Amazonas, do Acre, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Sergipe, de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foram cumpridos 87 mandados entre busca e apreensão e prisão. Para exemplificar, apenas em um alvo dessa ação nacional de combate à corrupção pelos Ministérios Públicos desses estados, foram apreendidos mais de R$600 mil em espécie. Isso é um recado que o Ministério Público brasileiro repassa a toda a sociedade, que nós hoje, mais uma vez, nesse trabalho conjunto, estamos tentando diminuir a influência desse grande assassino, desse maior destruidor de sonhos desta nação, que é o autor do crime de corrupção. Ninguém mata mais nesse país, ninguém ofusca mais o futuro dessa nação do que a corrupção. Portanto, eu quero parabenizar, em nome do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, todo o Ministério Público Brasileiro que aderiu a essa ação. E mais do que isso, deixa um recado bem claro com o movimento feito hoje por esses Ministérios Públicos, de que ninguém está acima da lei. Nós precisamos dar incentivo aos agentes da lei para que trabalhem dentro da legalidade, como tem sido feito, mas sem nenhum tipo de ameaça, como querem impor com abuso de autoridade. Nós precisamos reafirmar o compromisso do Brasil com as políticas públicas eficientes e que o dinheiro que pertence ao patrimônio público seja
devidamente direcionado para os menos favorecidos, com a eficiência das políticas públicas. Hoje, o Ministério Público Brasileiro reafirma esse compromisso com a nação, atuando em todas as regiões do país, e em alguns desses estados nós tivemos essa parceria importantíssima com a Polícia Rodoviária Federal, e aqui na Bahia, sob o comando do Superintendente Torinho, foi um desses locais que a participação da PRF foi fundamental para desbaratar o esquema criminoso. Portanto, doutora Ana, doutor Rodrigo, em nome dos senhores, eu quero agradecer a acolhida do Ministério Público da Bahia, quando direcionei para que ser o centro da coordenação de toda essa ação nacional, foi também para fazer um reconhecimento ao grande trabalho realizado pelo GAECO, pela CSI, no enfrentamento ao crime organizado, principalmente de facções criminosas, de corrupção e de lavagem de dinheiro. É hora de fortalecermos esses órgãos tão importantes do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento ao crime organizado. Não é fácil você lidar com o poder, e muito menos quando esse poder ele se reveste de viés político, econômico e violento. E temos inúmeros agentes públicos trabalhando nesse país para combater essa criminalidade diferenciada. E hoje eu posso dizer, foi um dia de vitória, um dia em que o Ministério Público Brasileiro se uniu para mais uma vez dizer à nação que nós estamos firmes no propósito de combater a impunidade e fazer prevalecer a cidadania. Agradeço Ana, agradeço Rodrigo, agradeço ao Superintendente Torinho, aos demais promotores e à imprensa por estar sempre prestigiando as ações de combate à impunidade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a doutor Alfredo Gaspar, presidente do GENICOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, pela vinda aqui ao nosso estado. Essa é uma ação, como disse o doutor Alfredo, uma ação de êxito, um trabalho de fôlego do Ministério Público Brasileiro, né? Diversos ministérios públicos estaduais se uniram para traçar essa estratégia nacional de enfrentamento à corrupção e lavagem de dinheiro. Há pouco menos de um mês, no dia 15 de agosto, nós tivemos outra grande estratégia nacional de combate a facções criminosas e lavagem de dinheiro, também engendrada pelo GENICOC, né? Essas ações tiveram incentivo, apoio fundamental do Dr. Alfredo Gaspar para que tudo isso viesse à tona, e a participação de todos os GAECos, que são os grupos de combate a organizações criminosas de diversos estados brasileiros. Então, a gente queria agradecer a oportunidade, agradecer à imprensa pela divulgação do trabalho e dizer que o combate a essa macrocriminalidade é um dos grandes desafios do Ministério Público Brasileiro e uma necessidade para que realmente haja um desmantelamento desses núcleos criminosos perenes que estão destruindo o nosso país. Eu queria agradecer também a semelhança do que já foi feito, né, por Dr. Alfredo, reiterando as palavras dele, a participação da PRF e o apoio da CSI da Bahia, que é a Coordenadora de Segurança e Inteligência, e dizer que nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. No bojo dessas ações foram realizadas 15 prisões em alguns estados do país e algumas ações ainda continuam em andamento. Portanto, ainda não temos todo o arsenal do que foi produzido, do que foi arrecadado. Enfim, passo a palavra ao inspetor Torinho para tecer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao Dr. Alfredo, à doutora Ana, os demais promotores e promotoras, ao Ministério Público pela confiança depositada na PRF e dizer que ressaltar essa integração. Isso tem rendido excelentes resultados para a sociedade, principalmente para a sociedade baiana. E no que diz respeito aqui à ação da PRF aqui na Bahia, a PRF ela desenvolveu uma expertise muito grande com relação
a identificação de fraudes documentais, principalmente no que rege a carteira de habilitações, CRV de veículos e outros tipos de documentação. Algumas diversas apreensões e prisões foram feitas por conta desses documentos fraudulentos, os quais nossos colegas do dia a dia fazem suas fiscalizações e identificam esse tipo de fraude e caminhamos esses golpes, que são os nossos documentos de apreensão para o Ministério Público para que seja feita a investigação, e assim como foi feita, e resultou aqui na Bahia, no caso, nessa operação de excelência, onde deu excelentes frutos e estamos aí aguardando a elaboração dos demais resultados. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos e dessa integração. Bom, apenas para esclarecer, nós temos 2 grandes grupos, né, de enfrentamento da macrocriminalidade no GENICOC, e esses 2 grupos foram os que realizaram as ações do dia 15 e essa ação hoje do dia 12, né, que é a ação de enfrentamento à corrupção e lavagem de dinheiro. Bom, eu queria saber se os senhores têm alguma pergunta relacionada à ação nacional, e aí depois que a gente fizer essa primeira fase, aí a gente continua com as ações, a ação específica aqui da Bahia, ok? Olá, também só para a gente falar dessas questões nacionais, cada estado teve sua particularidade. Por exemplo, aqui na Bahia, a PRF teve essa questão dos documentos. Eu queria até entender se foi a partir disso que surgiu a investigação e se cada estado teve particularidades, assim, foi lavar dinheiro por uma questão ou foram todos relacionados a documentos regulares, ao DETRAN? Então, na realidade, o mote da operação é o enfrentamento à corrupção. Foram enfrentados, investigados e enfrentados pelo Ministério Público crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro decorrentes desses crimes. Então, a temática ela não é uma temática única, não foi só falsificação de CNHs e de infrações de trânsito, retirada, cancelamento, como foi aqui na Bahia. Em cada estado há uma peculiaridade, mas qual é o objetivo comum de toda essa ação? É enfrentar crimes perpetrados contra a administração pública, sejam por servidores públicos ou por particulares, com envolvimento de servidores públicos, com prejuízo ao erário. Né? O que a gente quer é deixar claro que a defesa do patrimônio público é um papel do Ministério Público e que o Ministério Público brasileiro está atento, né, enfrentando a corrupção e a lavagem de dinheiro decorrente desses delitos. Então, como os senhores viram, apenas em um dos alvos foi encontrado mais de 600 mil reais, dinheiro proveniente desse tipo de criminalidade. Esse valor não foi encontrado aqui na Bahia, foi encontrado em Curitiba e no Paraná, mas foi fruto desse trabalho conjunto de investigação que tem sido feito nacionalmente e foi deflagrado, levado a cabo no dia de hoje. Vocês têm um levantamento do montante de prejuízo dos órgãos públicos? Deixa eu... Não, esse levantamento ainda está sendo somatizado, não tem como nós falarmos agora no momento, porque cada GAECO ficou de fazer esse repasse. Eu vou pedir licença para vocês continuarem, quero agradecer demais e parabenizá-los aí por mais essa ação. Se os senhores quiserem interromper para fazer algum tipo de entrevista com o Dr. Alfredo, a gente aguarda finalizar para depois começar a parte específica da Bahia. Alfredo Gaspar, Procurador-Geral de Justiça de Alagoas e presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Alfredo, explica um pouco para a gente essa ação que foi realizada em todo o país. Cada estado teve a sua particularidade, mas vocês tinham um objetivo em comum. Olha, há alguns meses nós já estamos realizando ações semelhantes. Essa é a terceira ação anual do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas e a nossa especialidade é justamente combater com eficiência e resolutividade as facções criminosas, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Hoje conseguimos essa ação a nível nacional em todas as regiões do país, englobando 11 estados, 87 mandados de busca e apreensão e também de prisão em apenas um dos alvos. Foi recuperado o ativo de mais de 600 mil reais em espécie,
Enfim, o Brasil precisa cada dia reafirmar o seu compromisso no combate à corrupção. A maior assassina do futuro desta nação é justamente a corrupção. Hoje o Ministério Público Brasileiro, por meio do GENECOC e dos GAECOS, deu mais uma resposta àqueles que teimam em permanecer na impunidade. O país não irá sobreviver e não haverá futuro havendo desvio dessa natureza. Está na hora de cada vez mais haver uma união entre as instituições para um combate firme e incansável em relação à impunidade de atos de corrupção. Então, em todos os casos, tinha envolvimento de servidores públicos? Olha, são crimes contra a administração, com pressuposto de envolvimento de servidores públicos. Alguns desses casos envolvem a área de saúde, tão vital para a nação e que a população tem ficado tão desassistida. Outros da área da educação, outros serviços públicos correlatos. Por que o destaque foi a Bahia? Olha, a Bahia tem feito, por meio do GAECO e da CSI, um grande trabalho de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e às facções criminosas. E o Ministério Público da Bahia mereceu esse destaque nacional, mereceu concentrar aqui a coordenação dessas ações para nós darmos um recado também ao povo baiano. É importante valorizarmos a instituição que tem trabalhado muito no combate à corrupção. Eu disse isso à doutora Ana, disse isso ao doutor Rodrigo. Vim à Bahia e escolhi a Bahia como ponto focal das ações para poder dizer ao povo baiano, é bom ter orgulho daquilo que está dando certo. Então, só acrescentando rapidamente, aqui na Bahia, no bojo dessa estratégia nacional, na realidade, a Bahia, o GAECO da Bahia coordena o Grupo Temático de Enfrentamento à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do GENICOC. E aí, por isso também, né, a Bahia sediou esse evento tão importante aqui para o nosso estado. Na Bahia foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Freio de Arrumação. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, né? Na realidade, 11 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão temporária e 2 mandados de exibição, né, de documentos públicos. Esses mandados de exibição foram cumpridos na sede do DETRAN e da TRAN em Salvador, que são órgãos relacionados à temática, né, investigada. Houve a colaboração desses órgãos no fornecimento da documentação necessária para a comprovação desses delitos. Essa investigação iniciou há poucos meses, numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que encaminha para a gente notícias de fatos relacionados a essas falsificações. E, através do GAECO, o Ministério Público do Estado da Bahia, com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, iniciou essa investigação, onde restou comprovada a prática de diversos delitos contra a administração pública, como corrupção ativa e passiva, peculato eletrônico, falsidade ideológica e material de documentos públicos, associação criminosa de alguns indivíduos. As investigações continuam, alguns alvos ainda estão com os mandados em cumprimento e foram apreendidos documentos, celulares, equipamentos eletrônicos e papéis públicos que comprovam as práticas criminosas investigadas. Os agentes também do Ministério Público e da Polícia Rodoviária Federal ainda se encontram nos órgãos públicos em questão citados, efetivando as diligências para a extração desses dados e exibição desses documentos que são essenciais para a materialização desses delitos. É importante como a pessoa que foi presa é um servidor público que atua no DETRAN, no posto do DETRAN, da sede do Auto Shopping em Salvador, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no trabalho do indivíduo. Qual era a função dele lá? Quanto tempo ele trabalhava no DETRAN? Então, esse indivíduo exercia a sua atividade há um determinado tempo e tinha a função de justamente acessar esses sistemas e validar os documentos todos de transferências, ou de vistorias, ou de multas, do CNH, enfim. Tinha um acesso central de registro e de mobilização desses dados e do sistema. E, por isso, atuava em conluio com outros agentes
para a extração, a retirada, o cancelamento indevido dessas multas. Então, determinada pontuação era registrada e, de repente, não mais existia. Alguma mudança de categoria de Carteira Nacional de Habilitação era realizada sem os exames devidos. E isso é um prejuízo tremendo para a população. É um risco, inclusive, à saúde, à vida e à segurança da população. Porque quem pratica infrações de trânsito, e não são 10 pontos, 20 pontos, às vezes 100 pontos, pessoas que realmente podem ser um perigo para a sociedade, se veem afastadas das penalidades devidas de acordo com a lei por conta de um procedimento de falsificação e de fraude. Né? Tem outros funcionários que podem estar envolvidos com ele? Sim, as investigações continuam, existem diversos outros indivíduos e tudo foi feito para que se juntassem mais elementos e que a gente conseguisse descortinar como um todo esse esquema que vinha sendo engendrado nos órgãos citados por esses indivíduos. Tinha cabo de chefia? Eles vinham agindo? Há alguns meses, pelo menos, isso foi identificado. E as investigações permanecem no sentido de investigar as ocorrências, mas há pelo menos 2 anos essas ocorrências vêm sido citadas, mas nós só tivemos ciência disso há poucos meses, mas temos informação de que isso vinha ocorrendo há mais de 2 anos. Tinha cargo de chefia esse mesmo? Não, exercia as funções normais de um servidor com acesso a sistemas, porque é um posto específico que tem menos funcionários do que uma sede central, certo? Foi. Ele se encontra na sede do Ministério Público, sendo ouvido, e depois será levado ao Centro de Observação Penal para ficar lá custodiado. Pelo período inicial de 5 dias, com a possibilidade de prorrogação de 5 dias ou não, que é uma prisão temporária. É uma prisão para que sejam efetuadas as investigações. E como foi que vocês chegaram? Foi através da PRF, quando eles conseguiram encontrar documentos falsos? Como foi que vocês conseguiram perceber que havia algo de errado? Na realidade, nós recebemos denúncias da própria população, que em conjunto com o trabalho que foi realizado pela PRF e de investigação do Ministério Público, as informações foram se somando. Então, na realidade, essa é uma prática que tem sido oferecida. Muitos dos senhores podem ter recebido um print de WhatsApp perguntando se não queriam que fosse retirado alguma multa. Isso tem sido comum na cidade nos últimos tempos. Então, foi esse tipo de abordagem de situação que foi trazido aqui pelo Ministério Público e foi iniciada a investigação. Nós contamos com o inestimável apoio da Polícia Rodoviária Federal, que atua, tem uma expertise nessa identificação de fraudes relacionadas à seara de trânsito, e com o apoio também da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público na análise de toda a documentação e na adoção de todas as providências para o deslinde da operação. Além de mudança de categoria e de retirada de pontos na carteira, tem a questão da multa também, que era abonada, sumia, é isso? Sim. Eu queria passar a palavra também para o inspetor Torinho, para que ele possa falar um pouco do caso. Só para corroborar com o que a doutora Ana falou, em alguns casos, alguns veículos que tinham alguma restrição ou alguma multa que impedia da emissão do CRLV para que o veículo pudesse trafegar, e identificamos também que em determinados momentos era feita a baixa dessa restrição ou dessa multa para que o documento fosse impresso, para que o proprietário pudesse circular com o veículo e imediatamente após a impressão desse documento era novamente recolocada essas infrações e essas restrições para que não houvesse suspeitas no caso. Até isso a gente identificou também. Ou seja, eles tiravam o documento para poder emitir o documento e depois colocavam de volta os pontos? Os pontos não, as restrições e as multas, isso. Aí no caso da emissão de CRLV. E no caso de pontuação na carteira, retiravam a pontuação para que pudessem fazer a renovação ou a transferência. Então, assim, uma série de fraudes que são usuais em todos quase estados do país. Por isso a necessidade desse enfrentamento, dessa união realmente, porque o servidor público ele tem que ser aquele que serve à sociedade, tem que ser aquele indivíduo que protege o patrimônio público. Tem noção da quantidade
número de motoristas beneficiados com esse esquema? Não, a gente ainda não contabilizou o montante do esquema, isso é um processo de investigação grande, né? A quantidade de registros é imensa, vocês imaginam que é um trabalho hercúleo de análise, mas o nome da operação de estudo é um freio de arrumação. É para que a sociedade e os envolvidos entendam que esse tipo de prática é inadmissível no nosso estado e em todo o país. Então, isso é o início, na verdade, de uma grande investigação que ainda continuará. Isso o que pode acontecer com os motoristas envolvidos nessa fraude? Eles vão ter algum tipo de punição ou só quem lá esse cara reclamando? Sim, todas as pessoas, um particular que oferece dinheiro a um servidor público para realizar algo que seja ilegal, também responde por crime. Todos os crimes serão apurados. E é importante que a pessoa saiba que existem consequências dos seus atos. Todos sabem que se praticam crimes, tem que responder pelos crimes. E que todos têm que seguir as regras. As regras existem para serem cumpridas. As leis existem para serem cumpridas. Então, alguém que tem 100 pontos numa carteira sabe que não dirige adequadamente e que é um risco à sociedade. E os senhores sabem que o maior índice de mortes em acidentes são acidentes de trânsito. Então, não é uma fraude qualquer que não tem um impacto social gigantesco. Além de ter um prejuízo à própria administração pública, né, e um desvio de dinheiro, né, das multas que não estão sendo pagas, das infrações que não estão sendo adotadas, é um risco à saúde e à segurança da população. Né? Então, o Ministério Público, como defensor da sociedade, a Polícia Rodoviária Federal, como grande gestora desse sistema, de quem atua na segurança das estradas e na adoção desses procedimentos de trânsito, atuaram em parceria para que tudo isso seja garantido e que a gente possa ter segurança no trânsito e segurança de que os nossos serviços públicos estão sendo adotados da melhor maneira possível. Pode haver mais prisões ainda hoje com as investigações? Não, a princípio hoje não existem mais prisões a serem adotadas, mas a gente não pode negar que, em sendo o caso de serem comprovados outros indícios, venham a ser solicitadas novas prisões, enfim, outras diligências que estejam em andamento. Nos 11 estados da Bahia, o único foco é esse de carteira de habilitação, multas? Sim. A gente divulgou uma nota no nosso site falando mais ou menos, né, do que se trata. Então, tem crimes de fraude à licitação, de peculato, de corrupção ativa e passiva em diversos estados, né, de fraude documental, licitação, então, fraude ideológica. Então, sempre delitos ligados à atuação de serviços públicos com participação de servidores e de lavagem de dinheiro, né, desvio do dinheiro que era para servir a sociedade, para aplicação em políticas públicas e que são desviados para o bolso de particulares, que se locupletam ilicitamente. E tem um montante de dinheiro no Bahia? Ainda não conseguimos, as buscas não terminaram ainda e a gente não tem como dizer o montante total de valores e de bens arrecadados, mas foram arrecadados equipamentos eletrônicos, diversos documentos, as outras 2 buscas ainda estão em andamento. Temos esse grande valor que foi arrecadado nacionalmente, né, em outro estado e é o registro de que a lei é para todos e que deve ser cumprida e que nós estamos à disposição de todos, que inclusive queiram denunciar, né, outros esquemas semelhantes a este. Além da Bahia, em outros estados também? Sim, foram, no total dos 87 mandados, foram cumpridos 15 mandados de prisão nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Minas. Então, essas pessoas eram abordadas pelo WhatsApp e aí elas entravam em contato? São diversas formas de fraude. Uma dessas formas é a abordagem através do WhatsApp, outra através de contatos telefônicos, de indicações, né? Mas a gente soube que teve um momento que diversas pessoas recebiam por WhatsApp essa informação. Isso foi corriqueiro aqui em Salvador. Várias pessoas comentavam sobre isso. Que era cobrado para fazer? São valores variados, a depender do serviço e do que era necessário. Então, R$100, R$200, R$500, a depender da dificuldade do serviço, né? Se era mais fácil ou menos fácil retirar qualquer informação do sistema, né? Quer falar alguma coisa, Cláudio? Da multa também. Ou pelo valor da multa. Às vezes uma grande multa com valor elevado dá mais trabalho para poder, né, fazer todo o processo de fraude. Então, o processo de fraude acontecia em vários momentos. Podia acontecer no início, podia acontecer no sistema, na defesa, na retirada de pontos, quando já estava na carteira. Então, tem várias etapas de fraude. Agora, esse sistema de multa,
aparenta ter essa fragilidade toda de explorar o que quiser e para o que quiser? Não é uma questão de fragilidade, é uma questão de ardil, né, do indivíduo que pratica crimes. Né? Infelizmente, no nosso país, há leis a serem cumpridas e há brechas que viabilizam a atuação ilícita de indivíduos, né? Através de sistema, através de conluios, através de práticas físicas, como, por exemplo, falsificação de um documento mesmo material, ou falsificação em sistema, ou retirada eventual para retirar um sistema, e a corrupção do indivíduo mesmo, porque o sistema é manual, precisa do comando de um agente, e é esse servidor público que, corrompido, atua em desfavor da sociedade. É importante registrar que há uma colaboração do DETRAN no sentido de banir esse tipo de fraude, inclusive isso foi identificado no curso da investigação, né, os agentes informando que estavam vendo auditorias no DETRAN e que as ações estavam sendo realizadas no sentido de retirar pessoas de setores, de mudar senhas, enfim, para tentar realmente fazer com que essas práticas criminosas fossem evitadas e devastadas. Então, essa é uma atuação que também vem solidificar um processo administrativo que já vinha ocorrido e que o Ministério Público espera que o DETRAN continue nessa frente, colaborando inclusive com as investigações do Parquet Estadual. E a Transalvador também agiu conosco? Sim, a Transalvador também colaborou, né? Nós estamos lá ainda colhendo os materiais, mas a Transalvador tem a parte só da notificação. Depois tudo vai para o sistema do DETRAN, que é quem gerencia todos os sistemas de multas aplicados por quaisquer, né, órgãos, né, por favor. Exatamente, é um sistema de nome SISCOM, que todos os órgãos que tratam dessa fiscalização que autuam, através desse sistema, esses autos, esses valores e essas pontuações e as infrações vão para o DETRAN para que seja recolhido. É importante dizer que não é uma fragilidade do sistema. O sistema ele é assegurado através de senhas. Pessoas têm essas senhas para acessar o sistema e que essas senhas dão maior segurança a esse sistema. Só que o problema todo está aí, nessa fragilidade do ser humano. Nesse caso, essa colaboração da Transalvador, seria para eles sinalizarem quais foram as atuações que eles fizeram para ver o que foi tirado, o que não foi registrado lá? Não, na realidade já existem infrações mapeadas, né, investigadas, e a colaboração é no sentido de fornecer toda a documentação necessária que o Ministério Público precisa para materializar essas falsificações e adotar as providências administrativas, porque todo servidor público tem que ter um procedimento administrativo para ser afastado do seu cargo, para perder um cargo que seja vitalício. Então, tem que ter todo o trâmite administrativo além do trâmite criminal. E os sistemas, quem tem a gerência desses sistemas são os órgãos públicos, né? Então, existiu um pedido de colaboração em relação a esses órgãos, porque foram os locais que foram indicados como que servidores públicos desses locais estariam envolvidos nessas fraudes. Em algumas multas, tinha sim, em algumas multas existem o pagamento, por exemplo, a solicitação de pagamento de 30% a 40% do valor da multa. Então é muito variável, porque uma série de pessoas que atuam, eventualmente comunhadas em grupo ou não, e cada um pedindo de acordo com a dificuldade, né, da fraude e do que teria que ser feito para poder se livrar dessa penalidade. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acredito que nós já passamos todas as informações. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que nós estamos à disposição. Agradecer a Aline também da SECOM, agradecer a PRF, a CSI, os promotores de justiça aqui, os servidores do GAECO, todos imbuídos desde a madrugada aqui para que essa ação acontecesse, sempre em prol da sociedade. Servidores públicos que somos e que entendemos que a coibição desse tipo de prática, na realidade, eleva a nossa sociedade e a nossa atuação como servidor. Então, essa é a nossa missão. A missão do membro e do servidor do Ministério Público, do membro da PRF, é fazer com que a lei seja cumprida e que o crime seja combatido e que o patrimônio público seja defendido. Então, foi o que nós tentamos fazer humildemente hoje aqui e por isso estamos reunidos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada. A gente consegue mostrar alguma coisa do material que já... Então, como o material todo não chegou, a gente não tem como fazer essa filmagem, mas a gente tem algumas fotos que foram retiradas, que já estão com a nossa assessora e que elas podem passar para os senhores. Porque normalmente a gente consegue deixar aqui para os senhores fotografarem, mas ela pode passar o que já foi fotografado.
Muito obrigada. Como é que funcionava o esquema? Como é que era feita a fraude nos pontos, nas multas e até na mudança de categoria? Isso, eram diversas fraudes que eram realizadas com a atuação de servidores públicos e particulares, né, que atraíam as pessoas, né, os clientes que tinham pontos em CNH ou infrações de trânsito e realizavam diversas fraudes, modificação no sistema para conseguir o licenciamento e depois retornar, retirada de multas, transferências de habilitação B para C, enfim, diversas práticas que inclusive levam a risco toda a população, porque são pessoas que não teriam condição de dirigir em determinada categoria ou que não teriam mais permissão para dirigir e que acabam, por meio dessas fraudes, da corrupção de determinados agentes, tendo a permissão de continuar infringindo a lei, causando risco à vida e à saúde das pessoas que estão na rua, né? O trânsito é uma das situações que mais mata indivíduos na nossa sociedade. Então, é importante que a gente tenha, além da defesa do patrimônio público, a garantia da própria saúde e da integridade física dos cidadãos. Qual era o papel desse servidor nesse esquema? Então, esse servidor atuava em conluio com outros diversos atores, particulares e servidores, e a partir de então ele modificava informações nos sistemas de trânsito do DETRAN, retirando pontuação ou atuando para retirar autuações de trânsito e, em alguns casos, chegando a cobrar R$ 45 por ponto retirado. Então, se fossem retirados 130 pontos, quase R$ 6.000. Então, é algo que é contundente, né? E que ocorria em diversos setores com diversos agentes. Então, as investigações continuam. Essa ação é uma ação que foi gestada no bojo de uma ação nacional de enfrentamento à corrupção, que foi deflagrada no dia de hoje pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas em 11 estados do nosso país. Né? Então, foram arrecadados diversos documentos, equipamentos eletrônicos. Só em um local do nosso país, mais de R$600 mil de dinheiro desviado, lavado, da sociedade foi encontrado em um dos alvos. Então, é uma ação que é uma ação conjunta do Ministério Público na defesa do patrimônio público brasileiro. Então, existe aqui uma tabela de fraude? Sim, é possível. A gente está ainda identificando e mapeando, porque, na realidade, há uma diferenciação de valores por dificuldade de fraude e por preço da multa, né? E por nível de pontuação. Porque é muito mais fácil retirar algo que é menos gravoso e danoso do que algo que realmente tem um impacto. Mas isso depende do agente, do funcionário, do setor, da facilidade, da viabilidade. Então, todo esse traço dessa criminalidade está sendo mapeada, né, no conjunto das investigações. Hoje é mais uma etapa da investigação e todos esses elementos serão reunidos para que possa ser oferecida a denúncia contra os envolvidos. Além do DETRAN, servidores de quais outros órgãos estavam envolvidos, que vocês já identificaram? Então, identificamos a possível participação de agentes do DETRAN e da Transalvador. Além, como é que vocês conseguiram chegar, né? Você falou pra gente que teve também ações da própria PRF, que começou a perceber algo estranho e a população também fez denúncias? Isso, na realidade a ação inicial foi uma denúncia da população, né? Um indivíduo procurou o Ministério Público através do GAECO e forneceu um print de WhatsApp com informações de diversas pessoas que estavam oferecendo esse tipo de serviço, como uma prática regular aqui no Estado, né, mais concentrada na capital do Estado. E, a partir daí, nós procuramos a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma expertise nessa área, para que ela apoiasse as investigações, e ela também trouxe os outros elementos que, junto com o que já tínhamos e outros materiais produzidos, conduziram até a ação de hoje. Já você tem noção da quantidade de pessoas envolvidas? Todos os dados estão sendo arregimentados para que nós possamos informar isso com mais segurança no momento adequado. Valor. Vamos fazer realmente a denúncia no momento adequado, apontando todos os envolvidos dessa associação criminosa e os valores também. E os motoristas, né, que foram beneficiados? Exatamente. Eles vão ser mapeados também? O que pode acontecer com eles? Sim, é importante que a sociedade entenda que regras e leis no nosso país existem para serem cumpridas e que é importante que cada um responda pelos seus atos. Então, nós não podemos, né, atuar como se fosse um país que não tivéssemos regra, que não tivéssemos lei e querer se utilizar de mecanismos ilegais, ilícitos, para ter benefícios próprios, porque essas condutas são condutas que são criminalizadas no nosso país. Então, a gente tem que seguir, né, as leis do nosso país e é isso que o Ministério Público defende, né, porque esse tipo de atuação é uma atuação que está agindo em prejuízo de toda a sociedade.
Então, se um determinado indivíduo tem mais de 100 pontos na carteira, ele não tem condições de dirigir e ele tem que entender isso, né? E não pode se aproximar de grupos criminosos para conseguir retirar, né, penalidades que foram devidas em seu desfavor. Já se sabe o número de motoristas que foram beneficiados por esse esquema de fraude? Ainda não. As informações estão sendo mapeadas no conjunto das investigações e as ações, inclusive, ainda continuam em andamento no dia de hoje. O servidor que está dando depoimento, ele vai ser preso? O servidor já está preso, a prisão temporária pelo prazo de 5 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 5 dias e outras medidas que estão inscritas no Código Penal Brasileiro. Superintendente da PRF. Superintendente, explica pra gente como é que foi a participação da PRF, né, nessa ação. Vocês começaram desde o início, né, a partir da percepção de que tinha algo errado? A PRF ela desenvolveu uma expertise que nos possibilitou fazer identificação de fraudes documentais, principalmente CNH e CRLV de veículos, através de algumas apreensões que nós efetuamos e conseguimos e identificamos essas fraudes. A partir daí a gente começou a desenvolver essa expertise, começamos a apreender novos documentos e começamos a montar um banco de dados. Em cima disso, em cima de todas essas apreensões, a gente começou a municiar o Ministério Público também, que já tinha em curso uma ação que juntou e uniu para que essa operação fosse descadeada. Há quanto tempo que vocês vêm nessa parceria para tentar desfazer esse esquema? A gente já está municiando o Ministério Público já desde o ano de 2018 de todos esses documentos que a gente apreendeu. CNH compradas, CRLV de veículos adulterados. Então isso tudo foi somando e a gente foi identificando esses problemas e aí o Ministério Público, através das investigações,